Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Conversando hoje com a deputada estadual pelo PV, Lohana França. Muito bom dia, deputada. Obrigado por estar conosco aqui no Café. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer começar a nossa quinta-feira aqui no Café com Política. Deputada, vamos começar tratando de alguns assuntos específicos da Assembleia Legislativa. Eu quero tratar de uma coisa um pouco mais ampla. Passamos o primeiro semestre com dificuldades evidentes para o governo, a ponto de ser necessário uma troca de secretário de governo e problemas na relação entre Câmara e Governo do Estado para aprovar aquilo que o governo gostaria, caso do PAF, regime de recuperação fiscal e etc. O horizonte que se abre para o segundo semestre é de ter essas mesmas pautas com o mesmo nível de dificuldade, ou até mesmo para a oposição, o secretário Gustavo Valadares representa um novo fronte de conversa com o governo Zema. Guilherme, a escolha do secretário Gustavo me pareceu uma escolha muito acertada, e como é raro observar o governo Zema acertar, é algo que chama atenção. A escolha do Gustavo é uma escolha que é pacificada dentro da casa, os parlamentares da base aprovam o nome, os parlamentares da oposição entendem que é um nome com quem a gente consegue dialogar, o que é muito diferente do secretário anterior, então abre uma perspectiva de que a gente consiga dialogar. Quer dizer que nós nos tornaremos base e passaremos a aprovar as ideias do governador Romeu Zema? Não, porque o conteúdo é o mesmo, mas quer dizer que a gente consegue dialogar melhor, e a gente tem um secretário que conhece a casa e que respeita os deputados, é muito importante para que a conversa tenha menos atrito. A senhora fala aí, deputada, em relação a ser raro o governo Zema acertar. Queria começar também te pedindo aqui para fazer um balanço desses primeiros 7 meses, já que estamos em agosto, desse segundo mandato de Romeu Zema. Thalita, o que a gente percebe é que durante o primeiro semestre, o governador Romeu Zema fez de forma técnica, do ponto de vista de processo legislativo, e de forma política, do ponto de vista das suas falas, dos seus pronunciamentos, erros muito seguidos. Então, um governador que começa o ano aprovando um aumento muito expressivo de salário, e que qualquer um que não age de forma hipócrita sabe que um governador receber 10 mil reais por mês de fato é pouco, mas se não há recurso para você pagar a educação direito, dar reajuste para a polícia, acho que o rumo que tem que tomar a conversa não é o rumo de dar um aumento para si mesmo e para seus amigos. Faz uma reforma administrativa que é muito danosa para o Estado. Tenta passar o PAF a toque de caixa, sendo que teve 11 meses para fazer aquela negociação e não fez, deixou para o último minuto. Um governador que faz tudo isso, somado a um debate público e político, em que ele fala coisas lamentáveis, como que o Norte e Nordeste tem mais gente que está vivendo de auxílio do que a gente que trabalha, que a esperança do Brasil são os estados do Sul e do Sudeste. Você cria um caldo que é muito ruim para quem está querendo sentir o cheiro do Palácio do Planalto. Cria um caldo que é o pior possível, na verdade. A gente percebe que quando o nome do governador Romeu Zema é nacionalizado, é sempre com notícias ruins. Ele nunca se nacionaliza com boas notícias, com boas conquistas, com mudanças e pautas positivas para o povo mineiro. Ele se nacionaliza com Minas liderando o ranking de feminicídios, ele se nacionaliza com Minas liderando o desmatamento da Mata Atlântica, ele se nacionaliza como governador que comete xenofobia. Então, do ponto de vista técnico, de processo legislativo e do ponto de vista político e de falas públicas, ele nacionaliza o nome dele muito mal. Então, a gente percebe que esse primeiro semestre na Assembleia, apesar dele ter uma base mais robusta do que no mandato passado, ele não sabe lidar politicamente com o ambiente até hoje, até o momento. E aquilo que era dito lá atrás como vantagem, porque eu não sou político, já está mais do que de pé, já está mais do que claro que isso não se sustenta, que ele não vai conseguir chegar longe dessa forma. Para nós da oposição, a gente entende que abre um campo de trabalho muito grande. O governador ficou os primeiros 6 meses falando que ia mandar os projetos de privatização. Agora tem um burburinho que chega essa semana ou chega semana que vem. E essa é uma pauta que interessa muito a todos nós e que a gente precisa falar com seriedade, já que Minas Gerais claramente não pensa da mesma forma que o governador. Então vamos a essa pauta, deputada, porque já ouvimos aqui de diferentes, eu diria até matizes ideológicos dentro da própria base de governo, divergências sobre o que fazer a respeito de privatização. Há aqueles favoráveis, aos contrários, há aqueles que dizem precisa privatizar, mas precisa ter concorrência, não dá para ser uma transferência de monopólio apenas para iniciativa privada. Do ponto de vista da oposição, é uma questão inegociável, ou seja, não é possível haver nada do que se trate de privatização, ou há algum caminho entre privatização ou uma parcela, como já aconteceu com a CEMIG anteriormente, mas mantendo o controle majoritário, por exemplo, pelo Estado,
Tem algo no meio do caminho que se aceite como discussão? Guilherme, eu sou uma pessoa muito moderada e que não parte do princípio de que a gente não deve nunca falar em privatização. Eventualmente, pode existir alguma situação, especialmente quando nós não estivermos falando de setores estratégicos, como água e energia, em que esse caminho pode ser o melhor caminho para o Estado. O ponto é que o governador Romeu Zema tem dito, especialmente o vice-governador, coisas que não compactuam com a realidade. O vice-governador, em entrevista, inclusive aqui ao Café com Política, ele disse categoricamente: o governador Romeu Zema foi eleito com a pauta de privatização, então os mineiros aprovam essa pauta. Ora, se os mineiros aprovam essa pauta, por que eles estão articulando para tirar o artigo 14 da Constituição do Estado, que obriga a haver um referendo do povo mineiro autorizando as privatizações? Se eles acham que o povo mineiro é a favor dessa pauta, por que eles querem tirar a perspectiva de referendo? Então a gente sabe que essa vai ser a primeira luta que a gente vai enfrentar. Quando a gente está falando dessa segunda luta, esse segundo momento, que é falar de qual privatização de fato o governo vai tentar pautar, como que ele vai tentar caminhar com isso, eu acho que o apagão da Eletrobras ele foi muito sintomático para a gente de como que um setor tão estratégico não pode ficar na mão do setor privado. Ah, Lohana, mas já teve apagão quando a Eletrobras era pública. É claro que teve, mas aí a gente tinha ferramentas muito mais claras para poder cobrar. Agora, o governo está na seguinte situação: tem 10% do poder de voto, mas tem 40% do capital da Eletrobras. Isso é inadmissível. A gente quer essa situação para Minas Gerais? A gente tem enquanto poder, enquanto voto, enquanto voz dentro do Conselho Administrativo de uma CEMIG eventualmente privatizada. 10% do poder, mas 40% do capital é nosso, e se tomar prejuízo, o povo mineiro vai se prejudicar com 40% do capital? Não é isso que a gente quer. Que nível de liberalismo é esse que só privilegia o setor privado, que não coloca o interesse público em primeiro lugar? Então isso é inadmissível. Acho que dependendo da pauta a gente pode tentar conversar. É claro que eu não tenho procuração para falar por todo o bloco, apesar de estar como vice-líder. A minha posição pessoal é que CEMIG e Copasa são inegociáveis, além de outras instituições, a FUNED, a FEMIG. A gente tem muito para poder discutir sobre esse assunto, mas o que há de forma muito clara, e a primeira luta vai ser a luta para que a gente mantenha o referendo. É um processo democrático a votação na Assembleia, como é nas câmaras. Se o governador conseguir aprovar a privatização, isso é apenas a democracia acontecendo. Eu vou ficar pessoalmente frustrada, acho que muitos mineiros também vão ficar, mas a gente precisa fazer o processo de forma democrática. O povo mineiro tem que participar dessa decisão com o referendo, como a Constituição do Estado prevê no artigo 14. É leviano o governador vir aqui dizer que o povo mineiro é favorável à privatização e tentar, ao mesmo tempo, tirar a obrigatoriedade do referendo lá da Constituição do Estado. Então essa vai ser a primeira briga e depois a gente discute caso a caso cada privatização. A tentativa de levar Gustavo Valadares, ou a ida de Gustavo Valadares para a Secretaria de Governo no Estado, foi uma forma do governo tentar, enfim, acertar essa relação aí com a Assembleia. E claro, uma das principais pautas diz respeito à privatização ou às privatizações. Uma avaliação em relação à ida de Gustavo Valadares. Thalita, como eu disse, eu acho que foi uma decisão acertada, já que o Gustavo respeita a casa e a gente sabe que internamente no governo há um desprezo muito grande pelos deputados e pelas deputadas, não só os deputados e deputadas da oposição, mas o desprezo do governador ficou muito claro na entrevista recente que ele deu, em que ele disse que os deputados não estão preocupados com bons projetos, estão preocupados com prestígio. Preocupados que o governador vá à cidade deles, tire foto com eles e tome cafezinho com eles. Se eu fosse deputada da base, isso geraria uma crise muito grande, porque o governador está dizendo que um deputado e uma deputada não está preocupado com bons projetos para Minas Gerais. Isso é muito sério. Isso é muito sério e me assustou muito, que a reação por parte dos colegas da base foi muito pequena. Aí o Gustavo Valadares chega como alguém que tem que resolver, tem que desarmar essa bomba. Se existe alguém capaz de tentar trabalhar nesse sentido, eu acredito que é ele. Ele é muito articulado, tem muito trânsito na casa, mas é muito difícil você trabalhar para desarmar uma bomba, enquanto do outro lado tem um interlocutor numa posição de tanto poder quanto a de chefe do Estado, quanto a de governador de Minas Gerais, armando a bomba permanentemente e colocando e plantando novas bombas o tempo todo. É seríssimo que um governador tenha a visão de que os deputados só querem prestígio, foto e cafezinho. Os deputados estão preocupados, os da base, os da oposição. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas na casa e por mais que eventualmente a gente pode divergir do melhor caminho, eu tenho certeza que todo mundo quer o melhor para Minas Gerais. Pode ser que os deputados mais à direita
pensem que o caminho é diferente do caminho que eu penso. Mas todo mundo que está eleito ali, está eleito com um compromisso de trabalhar pelo povo de Minas. A gente pode divergir em relação à forma, mas o que a gente quer no final é o melhor para Minas Gerais. E eu fico me perguntando se um governador que tem essa visão do parlamento está pronto para ocupar o papel que ocupa. Um governador que fala esse tipo de coisa, de fato, não tem respeito pelo sistema democrático que a gente custou tanto, que a gente trabalhou tanto para poder construir. Claro que o recesso na Assembleia acabou há pouco, né? Nós estamos ainda no dia 17 de agosto, tem um recesso que todo mundo conhece, mas já tem um tempo que Gustavo Valadares está à frente, pouco mais de um mês, à frente da secretaria. Nada mudou de lá para cá? A gente percebe que o recesso, de fato, ele esfria um pouco essa perspectiva da gente sentir as mudanças e a gente vai perceber a máquina começando a girar mesmo e o trem começando a andar a partir dessa entrega de novos projetos. Há esse burburinho, né, dos projetos das privatizações chegarem na casa essa semana ou semana que vem. A gente também tem outras pautas muito polêmicas que vão ser discutidas nos próximos meses, como o regime de recuperação fiscal, especialmente agora que o governo Lula propôs mudanças importantes na estruturação do regime, na aceitação de propostas por parte dos estados. E a gente vai perceber nas próximas semanas como que o Gustavo vai fazer essa interlocução com a Assembleia. O nosso líder, que é o deputado Ulisses Gomes, é um parlamentar muito experiente, tem feito um trabalho de interlocução com a cidade administrativa, que eu entendo que, sendo nós um bloco de oposição, tem sido o melhor possível. E a gente, o líder do meu partido, que é o deputado professor Cleiton, também tem feito esse trabalho. Então a gente percebe que, junto com o líder da minoria, deputado Dr. Jean, a gente percebe que dentro do nosso bloco, a conversa com o deputado, com o agora secretário de governo Gustavo Valadares, a gente vai começar a sentir mesmo como que ficou dentro do processo legislativo com a chegada dessas pautas. Deixa eu lhe perguntar sobre algo que a senhora mencionou por 2 vezes. A entrevista do governador Romeu Zema aqui no Café com Política. Ele chegou a mencionar, há pouco mais de um mês, que via um dedo específico do governo federal, que não tinha exatamente como provar isso, mas que via um dedo do governo federal naquele momento na não aprovação do PAF no primeiro momento. Houve algum pedido específico do governo federal à oposição na Assembleia Legislativa para não aprovar o projeto naquele momento, deputado? Não houve, Guilherme. Não houve, e nós não aprovamos o projeto porque nós entendemos que, primeiro, o governador Romeu Zema tentou chantagear a casa, utilizando um assunto tão importante quanto é a educação como instrumento de chantagem. O governador Romeu Zema só enviou o projeto do reajuste da educação porque nós travamos a pauta lá por volta de maio. E aí, com o envio desse projeto, ele se nega a negociar para que uma coisa tão simples quanto o reajuste da educação seja votado primeiro, para que a gente possa não ter professor sendo utilizado como instrumento de chantagem e em seguida a gente possa fazer a discussão do PAF com a profundidade que o assunto merecia. A gente poderia votar contra, mas o projeto passar mesmo assim, já que eles teriam votos suficientes. Mas eles não se dispuseram nem a essa negociação, enquanto governo mesmo. Na mesma semana, demite secretário de governo. Uma semana em que o futuro novo secretário, o deputado Gustavo, estava operado. Foi um caos completo aquela semana e um caos plantado e criado pelo governador. Primeiro por ter demorado 11 meses para mandar um projeto que, segundo ele, era fundamental, e depois por demitir um secretário de governo no meio dessa semana. Então é muito fácil jogar a culpa para cima do governo federal, já que isso coloca uma cortina e protege a sua própria incompetência e a sua falta de zelo com a gestão do Estado. Além disso, Guilherme, o presidente Lula com certeza não está preso a essa pequenez do governador Romeu Zema. Os índices estão mostrando a inflação caindo, a inflação de alimentos, que é o que mais aflige os mais pobres, especialmente caindo de forma expressiva. Agora a gente está enfrentando um momento de alta na gasolina, que é muito difícil para a população, mas ainda assim a gasolina está muito mais barata do que esteve na época do governador Romeu Zema, na época do presidente Lula, que inclusive do presidente Bolsonaro, que inclusive o governador Romeu Zema apoiou. E a gente tem percebido que o governo está concentrado em trabalhar, entregar bons resultados para a população. O novo PAC sendo anunciado com mais de 70 bilhões de investimentos para Minas, com uma perspectiva de corrigir erros que houveram no PAC 1 e no PAC 2 e que precisam sim ser corrigidos, não teve nada perfeito lá atrás, mas com a perspectiva de investimentos, de melhorias, de crescimento, recursos para as universidades. Quer dizer, o governo Lula está preocupado com cuidar de Minas Gerais. Quem fica nessa pequenez, achando que tem alguém articulando politicamente para prejudicar o governador, é quem não dá conta de gerir de forma competente o seu governo, tanto é que demite secretário de governo numa semana tão estratégica, e não dá conta de ter uma boa relação com a Assembleia de Minas para conseguir pautar isso antes dos 11 meses que ele teve para pautar. Agora, deputada, nós estamos caminhando para o fim já da nossa entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a Divinópolis, né? Minha cidade. A sua cidade. E o seu nome, claro, está sendo especulado
como uma pré-candidata à prefeitura no ano que vem. É um desejo? Thalita, eu nunca tratei candidatura como desejo pessoal. Tanto a candidatura à vereadora, quando eu tive a honra e o privilégio de ser a vereadora mais votada da história da cidade, quanto a candidatura a deputada estadual, foram construções que vieram do meu grupo político. Então, construções que vieram a partir do grupo de jovens da universidade que eu compunha, construções que vieram a partir do grupo de jovens da igreja que eu participava, construções que vieram a partir do grupo do meu bairro, que é muito organizado na cidade, um bairro muito grande. E tudo isso foi construindo a nossa candidatura a vereadora e depois a nossa candidatura a deputada foi construída por várias pessoas da região centro-oeste, e inclusive amigos de Belo Horizonte, que sentiam que faltava uma representação jovem, de centro-esquerda, que tivesse a defesa dos direitos humanos, do serviço público, de qualidade, mas que também tivesse antenada com algumas mudanças que a gente precisa sim fazer, como uma representante na Assembleia de Minas. A candidatura a prefeita é algo que a gente não pode dizer que não é possível. Eu espero que a gente consiga construir o fortalecimento de algum nome na cidade que represente um projeto antagônico ao que a gente vive hoje. E a cidade pode ter certeza, todos os divinopolitanos que estão ouvindo a gente podem ter certeza que eu vou participar desse processo. Se eu vou participar como candidata, se eu vou participar como a principal apoiadora, isso o tempo vai dizer, e as nossas construções têm um grupo muito robusto, o ex-deputado federal Jaime Martins, o ex-prefeito Demétrios. A gente tem vereadores que estão trabalhando muito, vereador Eduardo Printe Júnior, vereador Edson Souza, vereador Ademir, vereador Flávio Marra, são muitos, vereador Rodson, são muitos nomes que a gente tem bastante respeito e que a gente entende que são essenciais nesse processo. Tem a ex-candidata a prefeita Laís, que teve 20 mil votos na cidade, então são nomes que a gente não pode deixar de considerar, que estão nessa construção conjunta, que é uma construção que não é de nome, é uma construção de projeto, e aí a gente vai participar desse processo por entender que 2024 Divinópolis quer, merece e, mais do que isso, precisa de uma alternativa a essa oligarquia que se impôs na cidade hoje da família Azevedo. O seu nome é considerado a principal oposição da família Azevedo lá em Divinópolis. Eu vou te pedir para responder de forma bem breve, até por causa do horário mesmo, mas seria, para o seu grupo político, a composição hoje seria mais interessante o seu apoio principal ou de fato o seu nome, deixando a Assembleia e voltando para a cidade? A gente tem rodado algumas pesquisas e isso ainda não está fechado. Claramente quem está mais próximo e quem chega mais próximo nas pesquisas a liderar esse nome é o meu nome, mas isso tem a ver com o processo de vereadora mais votada, deputada, 25 mil votos na cidade. Então a gente entende que não dá para responder isso como a melhor posição é que eu seja candidato ou a melhor posição é que eu seja apoiadora. Acho que a melhor posição é que o Divinopolitano espera de mim nesse momento, faltando mais de um ano para a eleição, é que eu esteja dentro desse processo. E eu estou dentro desse processo. Nós estamos conversando com a deputada estadual Lohana França, do PV. No Café com Política, hora do bate-pronto. Chegamos àquele momento, deputada, em que perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. A objetividade é uma dificuldade. Essa hora é muito boa. A gente sofre com isso também. Vamos lá. A gestão de educação do governo Zema até agora. Terrível, a pior possível. Federalização das empresas de Minas, como a Copasa e a CEMIG, por exemplo, uma boa ideia? Uma boa ideia e uma solução possível. Mudanças no regime de recuperação fiscal feitas recentemente abrem uma janela para uma melhor discussão na Assembleia? São um aceno importante do governo federal a Minas Gerais. O recente convite do governador Romeu Zema para que o presidente Lula venha a Minas Gerais. Não fechar os olhos para a realidade. Lula está com 60% de aprovação e crescendo. A ausência de Lula em Minas Gerais até agora, desde a sua reeleição. Consequência de muito trabalho por um país que tem dimensões continentais e dos distratos que o governador faz ao presidente. Nós conversamos com a deputada estadual Lohana França, do PV. Muito obrigado e volte em outras oportunidades. A Thalita já garantiu que o pão de queijo é por conta dela, portanto, é só cobrar depois da nossa entrevista, viu, deputada? Lá em Divinópolis tem um pão de queijo, depois nós vamos conversar nos bastidores. É verdade. E tem a coxinha da Colômbia. É isso, exatamente Nossa isso. Senhora. Não é possível que a deputada não trouxe. Trouxe não, Gabriel? Coxinha da é Colômbia com pão chique, a gente não precisa de mais nada para ser feliz. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.